Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de História do Cristianismo. Vou para a página 82 aqui do meu e-book, que pode ser seu. É só você ir aqui na descrição desse vídeo e acessar o link e adquirir o seu e começar a ler hoje mesmo. Página 82 fala sobre uma temática muito interessante que nos ajuda a explicar algumas questões atuais, né? E foi um episódio marcante da Idade Medieval, que é o chamado Cisma de 1054. Cisma significa cisão, ruptura, separação, né? E no ano de 1054, oficialmente, as partes ocidental e oriental do cristianismo se separaram definitivamente. Agora, é claro que antes disso já havia distâncias quase que intransponíveis entre a parte ocidental, mais ligados aí à tradição latina da igreja, né? E a parte oriental, mais ligada à tradição grega da igreja, né? Todos os dois lados têm grandes nomes da teologia antiga, grandes personalidades, e eles sempre tiveram suas distâncias. Por exemplo, o mundo latino era um mundo mais administrativo, já o mundo grego era um mundo mais filosófico, mais reflexivo. Esse processo, de certa maneira, começa, pelo menos a oficialização da separação, começa quando Constantino decide transferir a capital do Império de Roma, que era no Ocidente, que era no mundo latino, para Bizâncio, né, que já era no Oriente, e vai se chamar a cidade de Constantinopla. Constantinopla, que atualmente é a cidade de Istambul, né, na parte europeia da Turquia, onde ficava a Catedral de Santa Sofia. Fica até hoje, mas hoje não funciona mais como uma catedral religiosa, cristã, oriental, né? Hoje tem outro tipo de finalidade lá. Também a gente deve citar alguns episódios bastante interessantes nesse processo. Com a ida do imperador para o Oriente, a Igreja Oriental tem dificuldade de desenvolvimento. Por um lado, o bispo de Roma fica livre, sem a ingerência do imperador, e pode e até precisa se desenvolver de um modo muito mais rápido e intenso. Já no Oriente, o líder da igreja tem sempre a sombra do imperador por perto, né? Então, não dá para se desenvolver tanto assim. Toda hora ele esbarra no imperador. Em alguns momentos, aquelas lideranças se chocam, o imperador até manda para o exílio alguns dos patriarcas de Constantinopla, né? Como Basílio de Cesareia. Em alguns momentos, aquelas lideranças se chocam, e o imperador chega até a mandar para o exílio alguns patriarcas de Constantinopla, né? Como, por exemplo, João Crisóstomo, foi exilado até mais de uma vez. E outro desafio com o qual o cristianismo oriental precisa lidar é o surgimento do islamismo. O islamismo surge com muita força e os primeiros destinos para os quais essa religião migra, como eu já falei no vídeo correspondente, é nas regiões que até então pertencia a esse cristianismo oriental. Algumas outras controvérsias foram acontecendo ao longo da história. Uma das primeiras foi a controvérsia sobre a data da Páscoa, que Oriente e Ocidente discutem arduamente sobre isso. O Ocidente dizia que a Páscoa deveria ser comemorada sempre no primeiro domingo depois do dia 14 de Nissan, que era a data no calendário judaico. Já a parte oriental dizia que a Páscoa deveria ser comemorada sempre no dia 14 de Nissan, independente de qual dia da semana que caísse essa data. Isso foi uma questão importante entre essas áreas, né, do cristianismo, e cada uma passou a comemorar como a interpretação que lhe achava mais cabível, mas é aí uma clara separação entre eles, né? Outro problema, e aí um problema até mais grave, foi a chamada cláusula filioque. Cláusula filioque do ano 867, filioque lembra filho. E no meu curso de teologia sistemática, que o link está aqui na descrição, um vídeo completaço,
um curso com mais de 70 aulas, eu falo também sobre isso, né? O que é a cláusula filioque? No credo de Nicena, Niceia é uma cidade dentro do Oriente, né? Portanto, um concílio que acontece no Oriente. O credo diz que o Espírito Santo procedia do Pai. Essa era a definição canônica do concílio de Niceia sobre o Espírito Santo. Quando esse texto chega no Ocidente, na tradição latina, é inserida a expressão e do Filho, ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essa inserção filioque, a inserção falando sobre o Filho, é uma inserção posterior, não era original do texto. E isso, naquele cenário, era tão errado quanto acrescentar um texto na própria Bíblia, né? É porque o cânon da Bíblia até demora a ser definido, em Niceia não está totalmente definido. E o Oriente acusa o Ocidente de heresia, porque acrescentou num texto canônico, num texto sagrado, uma expressão que não estava presente no texto original. E o Ocidente achou que essa era uma conclusão óbvia. O Oriente acha que isso é um erro, uma heresia, uma inserção que não poderia ter sido feita a não ser via concílio, e o Ocidente e o Oriente discutem, às vezes ainda hoje, por conta dessa questão. Para o Oriente permanece o texto original. O Espírito Santo procede do Pai. Para o Ocidente permanece o que foi inserido lá no texto de Niceia. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Que coisa interessante, né? A gente está vendo aqui, claro que a gente está apresentando de maneira sintética, resumida, mas que legal, mesmo que dê treta, mesmo que dê problema, briga e tal, mas os caras brigavam por pensamentos teológicos de alto refinamento, de alta profundidade, as consequências teológicas, filosóficas que tudo isso tinha para a discussão, que às vezes a gente nem consegue captar a problemática toda, né? A inserção de um texto sagrado, concílio, canônico, etc. E aqui no Brasil, os crentes estão discutindo ainda o tamanho do cabelo da mulher, o tipo de roupa que a mulher pode usar ou não, se ela pode ser pastora ou não. Meu Deus, que desespero. Crente discutindo coisas absolutamente banais. E aqui, pelo menos, a gente tem o refúgio da história do cristianismo, em que nós podemos ver brigas que valem a pena, né? Lideranças respeitáveis brigando por questões de alto refinamento intelectual, teológico, filosófico. A história é bem legal, né? Essa brigalhada toda na cláusula filioque foi entre o patriarca Fócio e o Papa Nicolau I, e mais uma divergência sobre esses. Agora, eles também tiveram as suas divergências menores. Por exemplo, brigavam sobre o celibato. Para o mundo ocidental, todo clero tinha que ser celibatário. Isso a partir do segundo milênio, né? Já para o mundo oriental, apenas os monges deveriam ter um celibatário obrigatório. O uso de imagens também foi problemático. Aliás, não sei se você sabe, se você até quiser, e comentar aqui embaixo, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Se você usar a expressão uso de imagens, eu posso fazer um vídeo falando para você sobre qual é a real compreensão do protestantismo sobre o uso de imagens, que é muito diferente do que você está imaginando. Eu posso iluminar a sua cultura se você pedir aqui embaixo, né? Senão eu não vou fazer, não. Agora, tanto o Ocidente quanto o Oriente usavam imagens sagradas. O Ocidente deliberadamente e o Oriente por causa do avanço do islamismo e das acusações de idolatria do islamismo, ele fica muito mais restrito nesse uso porque a coisa estava dando problema grave lá. Agora, esse pessoal também briga por coisas de menor importância, né? Brigaram até pelo uso de barba. Pois é, o Ocidente não via importância no uso de barba, tanto é que você não sabe, aí duvido que você tenha imagem, pelo menos moderna e contemporânea, de um papa usando barba, né? Agora também eu duvido que você tenha a imagem de um patriarca ortodoxo sem usar barba.
porque eles brigavam por essas questões também. Para o Oriente, o patriarca tem que usar barba. Barba é sinal de sabedoria, barba é sinal de respeito, barba é sinal de sacerdócio, né? E eles também tiveram problemas sobre isso, e a pá de cal dessa separação foi no ano 1054, com, de um lado, Miguel I, patriarca de Constantinopla, do outro lado, Leão IX, bispo de Roma, por causa do uso de pão levedado na Eucaristia. Um lado achava que o pão tinha que ser sem fermento, o outro achava que isso não tinha a menor importância, porque no ato da Eucaristia esse elemento se transformaria no corpo de Cristo. Houve uma briga de menor importância sobre esse assunto e tal, mas o Papa Leão IX enviou para Constantinopla 2 cardeais, um deles que viria a ser Papa posteriormente, para tentar conversar com Miguel I, a turma do deixa disso, não vamos entrar nessa briga e tal, vamos acabar com isso. As conversas não deram muito certo, né? Porque, claro, cada um se vê como o bispo maior, cada um se vê como representante de Deus na Terra, e os cardeais exigiram a retratação, o patriarca não aceita fazer esse tipo de coisa, e sei que numa daquelas manhãs o patriarca acordou com uma carta de excomunhão na Catedral de Santa Sofia. No altar da Catedral de Santa Sofia tinha uma carta excomungando o patriarca de Constantinopla. Olha que coisa isso, né? Agora, claro, quem excomunga tem maior autoridade de quem é excomungado. Então tem uma outra coisa por trás disso. Quem é a autoridade maior entre esses dois, né? Agora, o patriarca também não fica para trás e, ao receber a carta de excomunhão do Ocidente, ele responde na mesma moeda e anatematiza o Papa Leão IX. Ambos se excomungam e isso marca a ruptura definitiva entre Ocidente e Oriente. Qualquer tentativa de aproximação foi sepultada com a Cruzada de 1204, quando um grupo de cristãos parte do Ocidente em direção à Terra Santa e no meio do caminho se desviam para Constantinopla e arrasam a cidade, e aí fica difícil, né? Agora, essa mútua excomunhão entre Ocidente e Oriente só será retratada em 1965. Rancorosos, hein? 900 anos depois, numa reunião entre o Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras I, dois grandes personagens, dois líderes religiosos altamente respeitáveis, e eles se encontram em Jerusalém e ambos retiram a excomunhão lá de 1054 e se perdoam. Hoje a relação, embora sejam igrejas independentes, mas a relação é amistosa, a relação é bastante harmônica, tem muita amizade entre um lado e outro, né? E aí nós podemos falar a partir de então de Igreja Católica Apostólica Romana, liderada pelo bispo de Roma, chamado de Papa, cuja sede é a cidade de Roma e que é a representante da tradição ocidental, da tradição latina. E do outro lado, a Igreja Ortodoxa Oriental, e ela tem várias nomenclaturas, né? Mas tem como principal liderança o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, que hoje é o Bartolomeu I, né, que está em atividade, e a sede é na cidade de Constantinopla, hoje em Istambul, porém, a Igreja Ortodoxa é uma autocefalia, ou seja, não é centralizada como é a Igreja Católica, mas tem outros patriarcados, por exemplo, o Patriarcado de Kiev, na Ucrânia, o Patriarcado de Moscou, na Rússia, o Patriarcado na Romênia, o Patriarcado em Jerusalém e assim por diante, né? Mas é uma história bem interessante. Claro que aqui no Ocidente a gente é muito mais próximo da tradição latina, da tradição ligada à Igreja Católica, mas a tradição grega oriental ligada à Igreja Ortodoxa é bastante interessante, claro, sem aqueles padres fakes, né, que às vezes aparecem, mas os padres verdade da Igreja Ortodoxa, a tradição da Igreja Ortodoxa
é uma tradição profundamente séria, respeitável e que deveria ser mais conhecida por nós, né? As grandes tradições do cristianismo é o catolicismo, a Igreja Ortodoxa e também o protestantismo, que é bem mais recente nessa história. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e venha estudar teologia com a gente. Você está perdendo um tempo impressionante. Seja membro aqui do canal, R$ 29,99. Você ajuda o canal e ainda tem aulas de teologia de alto nível semanalmente para você acompanhar. Ah, eu não posso ver ao vivo? Não tem problema, fica lá disponível no clube de membros para você ver depois. Você só não pode ficar de fora. Um abraço.